Sabia que a sua capacidade de amar os outros está diretamente relacionada com o quanto se ama a si mesmo? Carl Jung, um dos pais da psicologia moderna, compreendeu-o melhor do que ninguém. Não falava simplesmente de amor romântico, mas de um amor mais profundo e real. O amor que nasce do conhecimento interior. Porque, quando se ama verdadeiramente, não se implora por amor. Não persiga alguém que não o vê. Não aceita migalhas emocionais. E o mais engraçado é que começa a atrair exatamente aquilo que sempre procurou. O amor genuíno, recíproco e saudável. Mas isto não é magia. É psicologia. É filosofia. E é evolução pessoal. Vamos analisar o que Jung quis dizer com isto e como pode transformar completamente a forma como se relaciona com o mundo. Em primeiro lugar, Jung falou-nos da individualização, um processo pelo qual o ser humano se torna ele próprio, integrando as suas sombras, aceitando as suas contradições e curando as suas feridas. E este processo só acontece quando deixamos de fugir de quem somos. Ama-se verdadeiramente quando aceita a sua luz, e a sua escuridão também. Quando compreende que não é perfeito, mas ainda assim merece amor. Porque o amor próprio não tem a ver com narcisismo, tem a ver com autocompaixão. Pense nisto. Como espera que alguém o ame se despreza por dentro? Os relacionamentos que atrai são um espelho de como se sente em relação a si mesmo. E aqui está o segredo. Se sentir pequeno, vai atrair pessoas que o vão tratar como se fosse pequeno. Mas se aprender a valorizar-se, se aprender a cuidar de si, a validar-se, a respeitar-se, começará a vibrar numa frequência tão diferente que tudo muda. As pessoas tóxicas irão embora. Os relacionamentos baseados na carência desaparecerão. E começará a conectar-se com pessoas que estão no mesmo nível de consciência que você. Jung disse que até que torne o inconsciente consciente, ele continuará a dirigir a sua vida e chamar-lhe-á destino. Muitas pessoas repetem padrões nas suas relações, não porque sejam amaldiçoadas, mas porque não se apercebem que estão a repetir o que viram em casa, o que não curaram da infância. Então, como se cura? Comece por fazer a si mesmo perguntas incômodas. Que tipo de amor aceitei até agora? Como estou a falhar comigo mesmo? Quando foi a última vez que me escolhi? Responder a estas questões não é fácil, mas é libertador, porque por detrás de cada ferida existe uma versão mais autêntica de si à espera de ser descoberta. Não precisa de ser perfeito para merecer amor. Só precisa de ser você, com os seus medos, com as suas cicatrizes, com as suas contradições, porque esse é o seu verdadeiro eu, e que você é digno de ser amado. Por isso, se estiver sozinho hoje, talvez não seja um castigo, talvez seja a maior bênção, porque é o momento perfeito para voltar para si, para o conhecer, para o compreender e apaixonar-me por ti. Porque quando isso acontece, o amor deixa de ser uma busca e passa a ser uma consequência natural. Carl Jung sabia: quando se ama o suficiente, não se atrai qualquer amor. Atrai aquele que vibra consigo, aquele que não necessita de máscaras, aquele que não faz mal para se sentir forte, aquele que não implora nem exige. Atrai um amor livre, consciente e profundo. E esse é o único amor que realmente vale a pena. A viagem do amor próprio não tem destino final. É uma evolução constante, porque todos os dias descobrimos novas partes de nós. Umas amamos, outras não gostamos tanto. E nesse processo, continuamos a aprender a amar-nos com honestidade e não com perfeição. Quando uma pessoa se encontra, já não procura ser completada por ninguém. Deixe de ver o amor como uma necessidade e comece a vê-lo como uma escolha. Uma escolha livre, madura e profundamente consciente. E é aí que a magia acontece. Quando não precisa de amor, é quando o atrai. Porque já não estás a operar a partir da falta. Não procura preencher um vazio, mas sim partilhar uma plenitude.
Há algo de profundamente poderoso em alguém que se sente bem sozinho. Esta pessoa não se contenta com relações sem entusiasmo. Ele não tem medo de finais e não aceita menos do que sabe que merece, porque a sua paz vale mais do que qualquer companhia superficial. É fácil cair na armadilha de confundir atenção com amor, intensidade com conexão e dependência com compromisso. Mas quando cultiva o amor próprio, começa a ver a diferença. Já não se impressiona com gestos vazios ou promessas sem ações. Torna-se mais seletivo. E isso não é arrogância, é respeito. Respeitar-se significa compreender que não é para todos, que a sua energia é valiosa, que o seu tempo é limitado, que o seu coração não seja uma experiência para outros aprenderem a amar. E quando se respeita, projeta isso, sem falar, sem qualquer esforço. A sua presença comunica o que tolera e o que não tolera. E isso filtra. Filtre pessoas, situações, relações. Não por maldade, mas por coerência. Porque quem se ama verdadeiramente não se trai por medo de ficar sozinho. Ele não trai a sua paz por uma pequena companhia. Ele não trai a sua essência para se encaixar. E claro, isso pode doer. Pode doer deixar para trás pessoas que amava. Pode doer dizer não quando o coração diz sim, mas a intuição diz não. Pode ser doloroso começar do zero, mas essa dor é sagrada, porque é o preço da sua liberdade emocional. Uma liberdade que te leva a relações mais autênticas, mais estáveis, mais conscientes. Relações onde não há brincadeira de esconde-esconde emocional. Onde não há castigo com silêncio. Onde não há máscaras, não há necessidade de provar constantemente o seu valor. Porque já sabe. E porque está com alguém que também sabe disso. Amar-se não garante uma vida sem dor, mas ele garante-se que cada vez que se partir, saberá reconstruir-se. Que cada vez que o mundo falhar consigo, terá um lugar seguro dentro de si. Que cada vez que o amor magoa, saibas que o amor verdadeiro nunca deveria magoar assim. Por isso, não se pergunte mais quando é que o amor da sua vida chegará. Pergunte a si mesmo se já está a ser esse amor. Se já está a ser esse espaço seguro que tanto procura nos outros. Se já fala consigo mesmo com a ternura que exige. Se já se perdoa a si mesmo tão facilmente como perdoa os outros. Esse é o amor que transforma. Aquele que não exige, aquele que não manipula, aquele que não implora. Aquele que simplesmente é. E quando está, inevitavelmente atrai isso. O amor não é encontrar alguém para te salvar do vazio. É encontrar alguém com quem partilhar o céu que você mesmo aprendeu a construir. E isso começa em si. Por vezes pensamos que amarmos-nos a nós próprios é simplesmente tratarmos-nos bem, mimarmos-nos ou ter pensamentos positivos. Mas, na realidade, amar-se a si próprio é também ter conversas difíceis consigo mesmo. É olhar para o espelho e encarar aquilo que evitamos. É reconhecer os padrões que repetimos, as feridas que ainda não curamos, as emoções que reprimimos por medo de sentir demais. Amar-se a si próprio é responsabilidade. Significa assumir a responsabilidade pelas nossas decisões, mesmo aquelas que nos magoaram. É aceitar que talvez não tenhamos culpa do que nos aconteceu, mas temos a responsabilidade de não perpetuar essa dor. Porque o verdadeiro amor próprio nem sempre é confortável. Às vezes é solitário. Por vezes, obriga-o a tomar decisões que os outros não entendem. Por vezes, parece egoísta quando, na verdade, estás a escolher o que é saudável. E isso pode ser assustador. Pode fazer com que se questione se está a fazer a coisa certa. Mas há um sinal claro. Quando sente paz. Ao tomar uma decisão, por mais difícil que seja, algo em si alivia. Esse é o seu guia. Isso é amar-te. Não se trata de construir uma versão perfeita de si mesmo. É sobre parar de fugir da versão real. Aquele que tem cicatrizes, que cometeu erros, que tem dúvidas e medos. Porque esta versão é a que mais amor merece.
Não aquele que finge ser para agradar, não aquele que edita para ajustar, mas você exatamente como é. E quando se vive a partir daí, tudo muda. Os seus relacionamentos mudam. Já não tolera dinâmicas em que é minimizado. Já não se contenta com migalhas. Já não espera que alguém o escolha para se sentir valioso. Porque já se escolheu. E é aí que algo de belo acontece. Começas a atrair pessoas que não te querem completar, mas sim acompanhar-te. Pessoas que não o procuram para salvar, curar ou preencher um vazio. Porque também estão no seu processo. Porque aprenderam a mesma coisa que você, que o amor começa em casa. O amor próprio também ensina a os deixar ir. Compreender que nem tudo o que deseja é bom para si. Que há laços que mais prejudicam do que contribuem. Que há pessoas que, mesmo que as ame, não as poderá segurar se não estiverem prontas para o amar como você merece. E isso não o torna fraco. Isso torna-o sábio. Porque o amor verdadeiro, até o seu, também sabe quando se despede. Continuar a escolher-te todos os dias é um ato de coragem. Principalmente quando o mundo diz que é preciso ser diferente. Quando a sociedade o pressiona para corresponder às expectativas das outras pessoas. Quando sente que nunca é suficiente. Nestes momentos, amar-te é resistir. É rebelar-se contra uma narrativa que quer que seja pequeno, inseguro e dependente. Você não está avariado. Você não é incompleto. Não precisa de se vestir bem para merecer amor. Só precisa de se lembrar de si mesmo. Porque algures ao longo do caminho esqueceu-se. Você foi desligado. Começou a procurar fora o que sempre esteve dentro. Hoje é um bom dia para regressar. Para recomeçar. Para o ouvir sem julgamento. Para lhe dar o que tanto dá aos outros. Para te abraçar quando mais ninguém o fará. Porque você é o seu maior projeto. E também o seu maior amor. E quando se compreende isso, deixa-se de esperar. Pare de procurar. Torna-se o tipo de pessoa que ilumina, que inspira, que atrai a partir da sua verdade. Não por necessidade, não por ausência, mas da abundância de alguém que tomou conta de si mesmo. E esse amor, aquele que parece calmo, constante, livre, chega sem aviso. Não porque precisa, mas porque já não estás a correr atrás disso. Você está apenas a permitir. O verdadeiro amor não se encontra, cria-se. E começa por si. Há algo que não é dito o suficiente. Aprender a amar-se a si mesmo pode ser um dos caminhos mais solitários no início. Porque, enquanto decide mudar, quando escolhe parar de se trair para se encaixar, há pessoas que já não lhe servem. E isso pode doer, mas também é necessário. Começar a amar-se verdadeiramente é um filtro natural. Ela afasta-o daquilo que não ressoa consigo, daquilo que já não sustenta o seu crescimento, daquilo que antes tolerava, apenas por medo de estar sozinho. Mas do outro lado desta solidão temporária, há uma liberdade que nunca experimentou antes. Não se faz mais pequeno para que os outros se sintam grandes. Não fica mais quieto para evitar conflitos. Já não precisa de negar a si mesmo para ser aceite. E esta versão de si mesmo que surge quando decide priorizar-se é poderosa. Esta versão não vende por um pouco de amor. Ele não se sacrifica por um amor incompreendido. Não cede à chantagem emocional. Esta versão começa a reconhecer que a paz interior vale mais do que qualquer tipo de aprovação exterior. E quando lá chega, o seu modo de vida muda completamente. As decisões já não são tomadas por medo, mas por clareza. Os relacionamentos já não são escolhidos por necessidade, mas por afinidade. E o amor já não é sofrido, é celebrado. Mas para chegar a esse ponto, tem de passar por muitos momentos estranhos. Momentos em que a sua mente lhe pedirá para regressar ao que é conhecido, mesmo que esse conhecimento o magoe. Porque o familiar parece sempre mais seguro, mesmo quando é destrutivo. É aí que tem de ser firme consigo mesmo. Lembrar por que razão começou. Lembrar-se de como se sente quando se trai.
Porque não se trata de nunca cair. Trata-se de aprender a levantar-se mais depressa, com mais amor, com mais consciência. À medida que se fortalece interiormente, o amor próprio deixa de ser um conceito abstrato. Torna-se ação. Isso torna-se um hábito. Torna-se um padrão. Já não é algo que se faz de vez em quando, é o seu modo de vida. E este modo de viver leva-te a novos espaços. Para conversas mais honestas, para laços mais saudáveis, para uma vida mais alinhada. Porque percebe que merece mais, não pelo que faz, mas por quem é. O seu valor não está naquilo que produz, nem naquilo que dá aos outros. O seu valor está na sua existência, na sua capacidade de sentir, de criar, de amar, de curar. Não precisa de provar nada para merecer amor. Só precisa de se permitir recebê-lo, começando por si. Quando fala consigo mesmo com ternura, o seu mundo interior muda. Quando se trata com respeito, a sua energia muda. Quando se prioriza sem culpa, toda a sua vida muda. E não é egoísmo. É ordem. É saúde emocional. É amor consciente. E a melhor parte é que este tipo de amor não precisa de validação. Porque não vem de fora. Não depende de gostos, elogios ou de estar numa relação. Vem da certeza interior de que é suficiente, da forma que é. Isso torna-o magnético. Porque as pessoas não são apenas atraídas pela sua aparência ou pelas suas realizações, mas pela paz que transmite, pela autenticidade com que fala, pela coerência entre o que diz e o que faz. Este tipo de energia não pode ser falsificado. É cultivado. Ela constrói-se com cada decisão que toma de não se trair, com cada limite que estabelece sem culpa. A cada momento opta por não se acomodar. E é aí que se começa a viver de outro lugar. Uma mais completa, mais consciente, mais real. O amor não é um objetivo, é o resultado de uma relação saudável consigo mesmo. E esta relação constrói-se todos os dias, com pequenas ações, com muita paciência e com um profundo compromisso consigo. Se sente que está longe disso hoje, não se culpe, não se compare, não tenha pressa. Dê apenas um passo, uma pequena, uma que te aproxime um pouco mais de ti. E a partir daí, tudo muda. Porque quando se muda, tudo o resto também muda. Chega um momento em que já não quer convencer ninguém de nada. Nem da sua coragem, nem da sua bondade, nem do seu amor. Não porque não se importa, mas porque entendeu que quem realmente ressoa consigo sente isso. Não é necessária qualquer explicação. Não precisa de provas. Ele só o reconhece a si. E chegar lá é um dos frutos mais doces do amor próprio. Porque já não gasta o seu tempo a justificar as suas decisões, a pedir permissão para ser você mesmo ou a correr atrás daqueles que não estão prontos para o aceitar. A sua energia já não é negociável. A sua essência já não está disfarçada. Quando se conhece profundamente, também se torna mais silencioso. Não porque não tenha nada para dizer, mas porque aprende a escolher com quem vale a pena partilhar a sua verdade. Porque compreende que a sua paz não está em debate, e você não está aqui para provar nada. Isso não significa que não ame, significa que ama de outro lugar, da liberdade, do respeito mútuo, de uma maturidade que já não precisa de controlar, salvar ou preencher o vazio dos outros. Percebe que o amor verdadeiro não exige sacrifícios que o destruam. Ele não lhe pede que deixe de ser você mesmo para fazer outra pessoa sentir-se confortável. Ele não o testa todas as semanas. Não é uma montanha-russa constante. O amor verdadeiro é mais um refúgio do que um campo de batalha. E muitas vezes, para se chegar a esse amor, é preciso primeiro trilhar o caminho oposto. Para os relacionamentos que te magoaram, que o confrontam, que mostram as partes de si que ainda não foram curadas. E embora possa parecer injusto, estes relacionamentos também eram necessários. Eram os espelhos que o ajudavam a ver o que ainda não queria aceitar. As feridas que ainda sangravam. As lacunas que procurou preencher
com os outros. A voz interior que pedia a sua atenção e que sempre ignorou. Não há transformação sem desconforto. Não há despertar sem um tremor. Não existe amor próprio sem honestidade brutal. E é por isso que cada etapa da viagem tem o seu valor. Mesmo aquelas que parecem sombrias, mesmo aquelas que magoam. Porque foi aí que aprendeu a colocar-se em primeiro lugar. Para dizer não. Para fechar ciclos. Para deixar de lado a culpa. Para se reconstruir. Foi aí que descobriu que o seu valor não está em ser escolhido, mas sim em escolher-se a si próprio todos os dias. E o mais bonito é que quando o faz, quando realmente se escolhe a si próprio, começa a criar um novo padrão. Não apenas nos seus relacionamentos, mas em toda a sua vida. Porque já não aceita empregos que o consomem, amizades que o esgotam, hábitos que o destroem. Tudo começa a girar em torno de uma única questão. Será que isto é bom para mim? E se a resposta for não, tem coragem para ir embora. Para mudar. Para procurar algo melhor. Não porque é arrogante, mas porque finalmente compreendeu que merece mais. É isso que muda quando se ama. Já não se abandona. Já não se trai. Já não se abandona em nome do amor, nem em nome do hábito, nem em nome do que dirão. Vive com propósito, com intenção, com autenticidade. E é claro que haverá dias difíceis, dias em que regressará aos seus velhos padrões, em que duvidará, em que sentirá falta do que deixou para trás. Mas agora tem ferramentas, agora já sabe como voltar a ser você mesmo, como se confortar, como dar a si mesmo o que precisa sem depender de mais ninguém. Isto é liberdade, isto é poder, e isso é amor bom. Porque o verdadeiro amor não se resume a flores, a mensagens doces ou a carícias na pele. Tem também a ver com a forma como fala consigo mesmo em dias cinzentos. Como persevera quando mais ninguém o faz. Como decide não desistir, mesmo quando tudo está a desmoronar-se lá fora. Essa é a base. O que constrói consigo mesmo. O que ninguém lhe pode tirar. E é aí que tudo começa. Não no que dá, nem no que recebe, mas no que é quando está sozinho, consigo mesmo, em silêncio. Aí está a sua verdade. E a partir daí, tudo floresce.